Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero de novo falar sobre uma série da Netflix. E hoje eu quero falar sobre uma série que fez um sucesso razoável, cujo nome é Stranger Things. E eu interpreto basicamente essa série como uma série dedicada ao inconsciente. Então vou fazer uma interpretação dialogando com a psicanálise. Tá bom? Mas eu quero começar então dizendo que é uma série da Netflix com 4 temporadas, varia um pouco, às vezes 8, tem uma temporada que tem 10 episódios, né? E é possível, ao que tudo indica, não houve ainda um desfecho dessa série. Então é possível que haja uma 5ª temporada, né? Lendo resenhas aí, tá prometido que uma 5ª temporada. Aliás, o que rola de comentário é que essa série tem segurado, né, tem ajudado a Netflix a não perder número de assinantes, né? A gente sabe que a Netflix perdeu nos últimos meses um número grande, talvez pela concorrência, porque outras plataformas começaram a lançar também serviço de streaming, mas também porque o valor da Netflix aqui, pelo menos no Brasil, aumentou bastante, né? Isso deve ter feito muitas pessoas saírem. O comentário é que essa série, o sucesso dessa série, segurou, impediu que mais gente tivesse saído. E se é verdade isso, eu concordo, porque de fato eu gostei bastante da série. Ela começou a circular em 2016, com diálogos em inglês. E o que é legal, ela está ambientada na década de 1980. E isso é muito interessante, já eu vou falar sobre isso. Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu queria falar é sobre essa estética dos anos 80. Né? Essa trama é bem interessante, mas ela parece que se torna um pouco mais atraente se o seu caso for como o meu, de que você era adolescente ou jovem na década de 80. Isso aconteceu comigo, né? Eu entrei adolescente na década de 80 e saí jovem na década de 80. Então eu diria que esse teria sido, né, pelo menos na minha memória, foi um dos melhores períodos, uma das melhores épocas da minha vida. Então quando eu assisto, eu acho muito legal, por exemplo, observar os cortes de cabelo das pessoas, né? A gente estranha, quer dizer, provavelmente alguém muito mais jovem que eu estranha esses cortes. Eu não estranho, isso me soa muito familiar. As roupas, o modo das pessoas se vestirem e as músicas, é muito interessante, né? As músicas da década de 80, né? Para mim, tudo isso é um verdadeiro deleite. Eu chamo a atenção especialmente para a 3ª temporada, que é aquela que mais explorou do ponto de vista arquitetônico a identidade visual dos anos 80. Porque ela é ambientada em um shopping. E é muito interessante você ver os letreiros e ver o uso de neon, né? De luz neon nos letreiros também, e que lembram muito a década de 80. Né? Isso é muito, muito legal. Basicamente a história dessa série é de que existe um mundo no qual a gente vive e um mundo invertido. Então é aqui que eu acho que vale a pena começar uma discussão. O que seria esse mundo invertido? Né? Claro que na série o mundo invertido é um mundo alternativo para o qual se pode viajar, batalhar, enfrentar inimigos, resgatar pessoas que por acidente ou por imprudência foram parar nesse mundo invertido. A gente tem que lembrar que para nós o mundo invertido sempre é o mundo do inconsciente, quer dizer, aquilo que a gente não conhece sobre nós mesmos. Né? Essa talvez seja a tese mais elementar da psicanálise, né? Que tem como principal ícone, principal expoente Sigmund Freud, né? o neurologista austríaco, que é considerado o pai da psicanálise, e trabalhava com a ideia de que o ser humano é no mínimo bidimensional, ou seja, o ser humano do ponto de vista imaterial é fundamentalmente consciente e inconsciente. Consciente é aquilo que nós conhecemos acerca de nós mesmos, aquilo que aceitamos e conhecemos, e inconsciente é aquilo que não conhecemos mais ou não conhecemos ainda acerca de nós mesmos. Né?
E então essa ideia de mundos alternativos é também uma forma de lidar com o desconhecido, só que esse mundo desconhecido ele não está fora, ele está dentro da gente. Essa é a tese da psicanálise. Só para vocês terem ideia de como são as coisas, o tema de pode ir essa interpretação psicanalítica. Na época que eu estava assistindo essa série, eu cheguei a sonhar com o mundo invertido, né? E eu levei esse sonho para analisar na minha sessão de terapia, né? Eu faço análise com uma psicanalista lacaniana e eu sonhei com o mundo invertido e eu então narrei esse sonho durante a terapia e a gente conversou sobre esse sonho, sobre possíveis significados, como esse sonho estaria relacionado à minha interioridade, a questões afetivas, pessoais. Fundamentalmente, o mundo invertido é aquele que desconhecemos, o que o torna semelhante ao nosso inconsciente. Apesar de pouco conhecido, nosso inconsciente, né, faz parte de nós e precisa ser conhecido e explorado para que o nosso mundo funcione bem, né? Pensa que essa série pode ser interpretada como uma metáfora daquilo que acontece com a gente, né? Existe um mundo conhecido, que é o mundo consciente, e o mundo desconhecido, o mundo do inconsciente, né? Na série isso é literal, na vida cotidiana, né, isso é simbólico, metafórico, né? Para esse mundo funcionar bem, o mundo do consciente, é necessário visitar o mundo do inconsciente e conhecer o que está armazenado ali no nosso inconsciente. Do mesmo modo que as nossas fraquezas e vulnerabilidades, né, todos nós temos, que habitam o nosso inconsciente, o mundo invertido precisa ser conhecido, né? A menos que você conheça suas fraquezas, a menos que você conheça aquilo que está armazenado, que você negou, você dificilmente vai encontrar uma vida saudável, porque isso vai continuar produzindo sintomas, efeitos sobre a sua vida, né? E conhecer, entender e experimentar isso que está acontecendo no inconsciente, do porquê também essas coisas foram inconscientizadas, é um caminho para você encontrar talvez um pouco mais de leveza na vida. Eu diria assim que nós precisamos viajar até o nosso inconsciente e voltar para esse mundo normal, né? Eu encaro a terapia dessa forma, né? Tem um dia específico da semana no qual é dedicado esse tempo à terapia e é como se eu tivesse uma vez por semana viajando para o mundo invertido, olhando o que tem lá, né? Procurando os monstros, procurando as coisas que eu não conhecia muito bem e aprendendo a lidar com essas coisas, né? É interessante porque, de acordo com a série também, me parece que essa experiência que a gente desfruta na terapia, que nós não podemos permanecer no inconsciente, né? Se a gente pensar assim, de forma um tanto quanto simplista, um dos sintomas da loucura é exatamente essa dificuldade de distinguir consciente e inconsciente, né? São algumas pessoas que são ditas loucas. Eu não acredito que ninguém seja louco, que não exista loucura, mas isso que é designado como loucura são exatamente essas pessoas que submergem no inconsciente e não são capazes de fazer esse movimento de ir e de voltar, né? Vocês se lembram lá da série de C.S. Lewis, né, baseada nos livros de C.S. Lewis, de Nárnia, né? Esse mundo fantástico de Nárnia, né? Sempre tem um portal e você atravessa esse portal, vai para esse mundo, mas depois tem um portal para você voltar. E assim também funciona, né, na nossa vida. A gente tem um portal para passar e vai e volta e faz esse movimento. Então o risco não está no contato com o inconsciente, né? O risco está em não saber ir e voltar, né? Então a gente precisa encontrar esses portais, né? Eu encontrei o meu portal fazendo terapia, ser conduzido por um profissional, uma profissional, né? Que acompanha esse movimento de ir para o inconsciente e de voltar, né? Então, no meu modo de ver, a melhor forma de estar em contato com o mundo invertido, que aqui eu estou interpretando como sendo o mundo inconsciente, é ser assistido por alguém com habilidades especiais, né? Isso na série
A gente sabe que existe uma garota prodígio que tem poderes especiais e ajuda. No início da série eles são crianças, já na quarta temporada eles já são adolescentes, jovens, né? Eles são assistidos, são acompanhados por ela, e aí quando a coisa fica difícil ela interfere, ela ajuda. O mesmo acontece com a gente, né, na vida cotidiana, quando a gente tem a ajuda de um profissional, uma profissional, no caso aí um psicanalista ou uma psicanalista, que é devidamente preparado para acompanhar essa ida e esse retorno nessas visitas ao inconsciente. Uma outra possibilidade de interpretação, ainda dentro do âmbito da psicanálise, é aquilo que a gente poderia chamar de contato com a nossa sombra, né? A sombra é um conceito bastante explorado por outro psicanalista, Carl Gustav Jung, né? Suíço, um médico psiquiatra que foi contemporâneo de Freud e que se tornou discípulo de Freud, depois de algum tempo rompeu com Freud e traçou seu próprio caminho dentro da psicanálise, produziu suas ideias, conceitos, e ele desenvolveu o conceito de que o nosso inconsciente é povoado por vários arquétipos, né, por vários tipos, por vários personagens, vamos dizer assim, para simplificar a coisa, e um desses personagens é a sombra, né? É um personagem sombrio, que ele personifica tudo aquilo que nós não aceitamos ou não queremos aceitar em relação a nós mesmos, né? Então, basicamente, a gente lida com dois arquétipos, né? A persona, que é aquilo com que eu estou identificado, e a sombra, que é aquilo que o inverso, né? É aquilo com o qual eu não me identifico, com aquilo que eu não quero me identificar, mas que, na verdade, continua fazendo parte de mim mesmo, né? Então, as pessoas fogem da sombra e vamos dizer assim que no limite mais extremo, quando negamos essa dimensão sombria que existe dentro de cada um de nós, essa sombra pode, no limite mais extremo, né, se tornar autônoma, né? É literalmente quando nós somos assaltados, né, por uma explosão de emoção, ou somos surpreendidos por comportamentos que a gente nem sabia que era capaz de apresentar, né? Não sei se vocês conhecem a história do médico e o monstro, né? Que é uma pessoa só. Esse é o mistério da história, né? A história começa narrando a existência de um médico, uma pessoa altruísta, dedicada ao próximo, e um monstro, que é um assassino. E a graça da história é que depois a gente descobre que ambos são a mesma pessoa, né? Ou seja, a persona e a sua sombra. Como ele negou a sua sombra, essa sombra ela se torna uma pessoa dividida e essa sombra adquiriu autonomia. Claro, são casos extremos, né? Isso não acontece com a maior parte de nós, nem vai acontecer, mas isso é só uma forma exagerada de mostrar o que pode acontecer com a nossa sombra quando ela é negada. O que o Jung diz é que a sombra deve ser gradativamente integrada, né? A gente deve ir entrando em contato com a nossa sombra. Claro, a terapia também é uma forma de entrar em contato, né? Sobretudo se você faz terapia junguiana, né? Com um terapeuta junguiano, ele vai te auxiliar na lida, no conhecimento, no contato gradativo, de uma forma, vamos dizer assim, segura para você, para que você entre em contato com a sua sombra e aprenda a lidar com essa dimensão sombria de si. Na série, a sombra é personificada, né, na quarta temporada por um personagem chamado Vecna, né? Uma espécie de demônio, monstro, um demônio que assombra as pessoas a partir dos seus medos e fraquezas, né? Isso é bem interessante, né? E como é que na série o Vecna pode ser combatido, né? A partir de boas lembranças. Fora da série, se a gente quer aprender a lidar com a sombra, a gente tem que integrar essa sombra de forma lenta e gradativa ao nosso eu consciente, né? Isso pode ser feito, claro, por meio do auxílio de um profissional, uma profissional, né? Que vai estar ali te acompanhando. Para terminar, eu diria o seguinte: é um excelente entretenimento que pode proporcionar uma viagem, primeiro, à estética dos anos 80, assim como pode render boas reflexões. Eu, fundamentalmente, nesse momento, estou esperando com ansiedade a quinta temporada. Eu confesso que eu sinto um vazio
desde que essa quarta temporada foi encerrada e como a coisa está ainda em aberto, eu estou esperando um desfecho para essa história, tá bom? Eu espero que tenha trazido alguma inspiração e um ponto de vista distinto aí para você que talvez seja fã também dessa série ou talvez simplesmente seja fã de reflexão teórica, filosófica. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.